Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas estão focadas para qualquer um envolvido no empreendimento de terraplanagem. Desde da pessoa que vai coletar uma amostra, a pessoa que vai fazer a obra, o empreiteiro, o dono da máquina, o dono do terreno, o engenheiro que está fazendo o projeto, o engenheiro que está fazendo a obra, enfim, todos envolvidos. E hoje nós vamos falar do PGG. O que é PGG? Né? Eu costumo pôr sigla porque essa é a forma de memorizar. Perfil Geológico Técnico. Tem uma norma de estabilidade de talude, que eu não esqueci o número dela, 11.000 e alguma coisa, 682, se não me engano, que diz que é obrigatório fazer o PGG. Se eu tivesse um poder de legislar, eu ia obrigar em qualquer obra de terraplanagem, para fazer qualquer casa, qualquer rua, qualquer avenida, qualquer barragem, qualquer que mexa na crosta terrestre, fazer um perfil geológico. É um perfil geológico porque vai contextualizar a questão da geologia daqueles solos envolvidos naquele empreendimento, né? E a geotecnia é a geologia de mãos dadas com a geotecnia. Geotecnia geralmente é mais atribuída à engenharia e a geologia é geologia de engenharia. E o que nós estamos começando aqui nesse slide para fazer o perfil geológico técnico? A topografia. A topografia hoje pode ser desenvolvida com drone quando não tem vegetação, e mesmo quando tem vegetação, dá para fazer alguns ajustes em função da altura da vegetação, para ver como que é a conformação do terreno, que é a topografia, ou é o relevo, também chamado, se for mais regional, ou a geomorfologia do terreno. Né? São palavras meio parecidas, mas a nível da engenharia é uma topografia, um levantamento plano e altimétrico cadastral. Veja que esse é um levantamento plano e altimétrico cadastral. Você tem uma quadra aqui, você tem edifícios aqui, enfim, está cadastrando tudo. Aqui está pequenininho por causa dos slides, mas ele é lógico que é na escala que é necessário fazer caso a caso, e tem uma norma também sobre topografia, de como faz topografia. Mas aqui, e além da norma, nós aqui como AGO, dando assessoria geotécnica à obra, nós vamos sempre estar orientando a topografia também, para ela levantar de uma forma adequada para o uso na geotecnia. Bom, mas enfim, aqui tem um perfil geológico geotécnico. Como que é definido? A partir do terreno. Se o terreno estiver errado, o perfil geológico geotécnico está errado. Mas o terreno está aqui, o terreno está aqui, né? Está aqui o terreno, né? Mas vocês podem ver que depois tem uma linha preta aqui, que é a obra de escavação que se deseja fazer. Ora, mas essas inclinações que estão aqui, elas precisam ser definidas. E essas inclinações, elas são fruto das várias cotas, que aí a implantação, a arquitetura, né, ou a implantação, no caso aqui de prédios, vai necessitar um prédio aqui, acesso, outro aqui, enfim, a questão da implantação das edificações, no caso desse terreno, as implantações de galpão, a implantação de ruas, de avenidas, de acesso, enfim, a parte de geometria que deve ser sobreposta ao perfil geológico geotécnico. Então, nós vamos definir aqui onde estão sendo os aterros, onde estão sendo as escavações, nós estamos fazendo aterro sobre quais materiais, nós estamos escavando quais materiais. Então, eu tenho a geometria, eu tenho a geometria que eu preciso, a geometria do terreno, que é a topografia, eu tenho a geometria da implantação da obra, eu tenho o perfil, o maciço, que é o PGG 3D, e aí eu faço a seção e sei as camadas que eu vou cortar, as camadas sobre as quais eu vou fazer aterro, e aí eu tenho que tirar amostras dessas camadas para saber o comportamento de resistência, deformabilidade e permeabilidade de cada uma delas, para fazer o dimensionamento. Veja que sem o perfil geológico geotécnico, tudo pode estar errado. E muitas vezes está. O perfil geológico geotécnico é fundamental.
E eu vejo que não está sendo dada devida atenção para os perfis geológicos geotécnicos. Então aí não se caracteriza muito bem as camadas, como está sendo mostrado aí, uma camada de aterro lá em cima, olha só. Aí depois vem uma camada 2, um solo residual, já um solo natural. Agora eu vou dizer para vocês, por que tem uma camada de aterro aqui? Porque isso é havia aí uma ocupação clandestina. Aí houve um lançamento de material clandestino. E mais, se edificou aqui em cima, moradia de baixo poder aquisitivo, antigamente chamado de favela, né? E agora nós somos obrigados a remover isso e entrar nos solos consistentes, naturais que estão lá. Então nós estamos na camada 2, que já é esse solo consistente que sempre esteve lá, a camada 3, mais profunda, definimos onde está o nível d'água, com a ajuda até da geologia, porque e tem aspectos hidrogeológicos e geológicos que devem ser contextualizados para, junto com a geotecnia, conhecer o comportamento geotécnico desse maciço, para então fazer cálculo de estabilidade. Então é fundamental, né? Agora tem uma outra situação, né? Aqui nós tivemos uma sessão aqui e agora uma sessão um pouco mais para cá, tá? Então, de novo, se repete. Nós temos o nível do terreno aqui um pouco mais ajustado ao que se pretende fazer, né? O existente com o que se pretende fazer. Aqui já aparece o sinal do prédio, aqui um outro prédio aqui, que não existia na figura anterior. Aqui as sondagens, né? Campanhas diferentes. Aqui uma sondagem que foi projetada, não está bem aí, está próximo, tá? Foi projetado, foram definidas então as camadas. Nós temos a camada 1 aqui, já mostra um aterro aqui embaixo, não lá em cima como na outra. Aqui uma camada 2 e aqui uma camada 3. Muito bom. Aqui é esse talude aqui, essas inclinações de talude. Então, como que eu posso defini-las? E passa por um dimensionamento. E um dimensionamento vem do modelo de ruptura. E o modelo de ruptura vem das investigações geotécnicas, que são os modelos físicos, como podem se dar as rupturas nesses tipos de solo. Bom, a hora que eu chego no PGG, então agora eu tenho uma documentação muito segura para partir para os cálculos de estabilidade. E o que eu estou vendo é muitos jovens sendo treinados para fazer cálculos de estabilidade. Eu também, quando eu comecei aos 19 anos, eu fui fazer cálculos de estabilidade e fui fazer desenhos. Né? Ao fazer desenhos naquela ocasião, eu fazia com nanquim e com prancheta. E para fazer os cálculos, eu fazia com um computador que estava numa sala de 4x4x4, vamos dizer assim, e eu tinha que ir lá com um conjunto de cartões para fazer os cálculos. Veja que a gente tem uma idade já avançada em relação aos jovens de hoje. E o que eu quero dizer? Experiência que nós ganhamos ao longo desse tempo todo para dizer assim, olha, os desenhos precisam ser melhorados, precisa ter um plano geotécnico da sequência executiva, antes se chamava sequência executiva ou sequência de execução, e hoje eu falo planejamento geotécnico da planagem. Os desenhos têm que ter o planejamento. Quando você desenha, é como se você estivesse fazendo a obra no arquivo digital, através do CAD. Então você tem que entender a obra, né? E desenhar, então, para quem vai executar, saber a sequência, saber os detalhes do que deve ser colocado lá. De outra feita, eu também vejo muita gente fazendo cálculo de estabilidade sem ter um perfil geológico e geotécnico adequado. Então, por isso que hoje o nosso trabalho, sabe o que antigamente chamava de consultoria, eu não gostava desse nome, então eu prefiro AGO, Assessoria Geotécnica Obra. Então eu estou assessorando meus colegas geotécnicos que estão bem sucedidos e tem equipes jovens que estão lá, que ele não consegue orientar todo mundo, e tem coisas que começa por perfil geológico geotécnico, que nós temos que instruir melhor esses jovens para construir o perfil geológico geotécnico. Mas para construir o perfil geológico geotécnico, antes disso eu tenho que ter o PIG, que é o Programa de Investigação Geotécnica. E o Programa de Investigação Geotécnica é o programa que eu faço para conhecer
daquele terreno, em função das necessidades geométricas do cenário que vai aportar para aquele terreno, com a topografia que ele está hoje. Então, eu vou conhecer as camadas do subsolo e, para isso, tem que fazer um programa de investigação, a partir dos resultados de investigação, criar o PGG, que vai ser a base dos cálculos de estabilidade. E está se passando por cima de tudo isso. Muito obrigado, até a próxima mini aula. Compartilhe esses nossos vídeos, esse nosso projeto, participe dos nossos projetos, porque todo dia eu estou disponível, das 16 às 17, para tirar qualquer dúvida sobre isso, gratuito, assim como os nossos mini treinamentos. Participar da academia é gratuito, vem participar, eu quero trabalhar com você, vem trabalhar comigo, quero estar junto com você, espero que você goste de estar junto com a gente no trabalho e dando glória a Deus sobre tudo, que é o nosso objetivo como cristão. Eu sou cristão e eu quero, em tudo que eu faço, em cada palavra, estar dando glória a Deus. Tchau, tchau. Até a próxima mini aula.